processo de salvação na vida de uma pessoa se divide em 3 aspectos. Você sabe quais são eles? Se você não sabe, é importante que você fique até o final deste conteúdo para você aprender quais são esses 3 aspectos que traz o processo de salvação na vida de uma pessoa. Mas antes eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Júnior Mendes. É um prazer, uma honra, uma alegria muito grande estar falando com você neste momento através do canal Fonte de Inspiração. Se você ainda não é inscrito, eu peço para que você faça sua inscrição, ative o sininho para receber a notificação de vídeos que eu posto aqui toda semana. E também deixe o seu like para que o YouTube venha entender que você gostou deste conteúdo e outras pessoas também venham a ser alcançadas através dessa mensagem. Então vamos falar, meu querido, sobre esse processo maravilhoso, essa obra maravilhosa, que é a promessa da salvação. Ela se divide em 3 aspectos. E quais são eles? Quais são esses 3 aspectos que dividem o processo da salvação? Primeiro, o processo bíblico da salvação se dá por meio da justificação. E segundo, regeneração. E terceiro, santificação do ser humano. Então vamos falar sobre justificação e o porquê a necessidade de justificação. É para que nós encontremos justos e santos diante de Deus, a fim de que sejamos participantes das bênçãos da salvação e para que o diabo não acuse o crente dos pecados que Cristo perdoou. Nesse sentido, a pessoa justificada está livre da condenação e é herdeira da vida eterna, tendo como resultado prático a paz com Deus. Olha que ato glorioso e amoroso de Deus para nós, sem interferência dos méritos humanos, cabendo ao homem somente crer mediante a fé na obra que Cristo operou. Entretanto, para você entender sobre esse processo da justificação, cabe ressaltar que a fé é o meio instrumental para nos unir a Cristo, o nosso justificador, e não a causa da justificação. Logo, a justificação tem como consequência direta o perdão dos pecados, a reconciliação do pecador com Deus e a segurança da salvação e a santificação da vida. Então vamos para o segundo passo, a regeneração, para que você entenda esse processo da salvação e como você vai fazer parte do reino de Deus. O que é preciso? É preciso você se tornar nova criatura e nascer do Espírito. João capítulo 3, versículo 5. Esse Espírito que opera a vivificação em nós, pois ele é o agente da regeneração. O Espírito Santo faz brotar entusiasmo espiritual e vida abundante, onde outrora havia morte, ofensa e pecado. O agir do Espírito Santo pela palavra que faz germinar vida no coração do salvo. A regeneração é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando-o em uma nova criação e tornando o Filho de Deus e fazendo passar da morte para a vida. Aqui é importante distinguir regeneração da conversão. Essa é a resposta humana à regeneração no processo de salvação, que é voltar-se inteiramente para Deus. Então, logo Deus é o operador dessa transformação, fazendo com que a pessoa, outrora empática para as coisas divinas, agora se encontre em plena vitalidade para as coisas espirituais. E terceiro e último passo, meu querido, é a santificação, para que você esteja enquadrado no plano de salvação. Eu quero falar o que é ser santificado em Cristo e também você precisa de ter um esforço pessoal nesse processo de santificação. Então, a santificação é o processo pela qual a pessoa se afasta, ela se separa do pecado para viver uma vida inteiramente consagrada a Deus, desenvolvendo nele a imagem de Cristo. É como se fosse um processo de cooperação entre a pessoa e o Espírito Santo, que se inicia no momento da justificação do salvo, isto é, Deus vê a pessoa como santa, ainda que a santidade dele precisa ser aperfeiçoada. Efésios capítulo 4 e o versículo 12. Então veja bem, meu querido ouvinte, para ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida santificada, é preciso ter um esforço pessoal. O que é ser santo? Santo é separado do pecado.
aquilo que você fazia que não agrada a Deus, você não vai fazer mais. Isso é pecado. O Espírito Santo, ele vai entrar na sua vida se você trazer esse processo de salvação para a sua vida, que é a justificação, a regeneração e a santificação para a sua vida. E por que eu disse que tem que ter um esforço pessoal? Isso parte de nós. As Escrituras revelam que devemos almejar e priorizar a santificação. Hebreus 12 e 14. Pois a nossa natureza pecaminosa, ela insiste em resistir a esse processo de santificação. Deus anela pela santificação dos seus filhos, não por capricho divino, mas porque o pecado nos fere de morte e o nosso Pai de amor não quer que os seus filhos sejam feridos e separados, mortos no pecado, pois isso contraria a natureza amorosa. Assim, para sarar a ferida do pecado, ele enviou o seu Filho para nos libertar do pecado, a fim de vivermos uma vida santa. Para você entender melhor, eu vou trazer aqui uma conclusão. Convém que as pessoas justificadas, regeneradas e santificadas demonstrem ao mundo perdido, por meio das consequências positivas que esse processo da salvação traz sobre nossa vida, que somente Jesus pode salvar e transformar o pecador.